dia a todos. Vamos dar início a mais uma videoaula. O tema que nós escolhemos hoje é radicais. Esse símbolo que aparece aí para vocês, ó, esse Vzinho, é o símbolo dos radicais, é o símbolo da raiz. Nós conhecemos algumas raízes. A mais comum que nós utilizamos no dia a dia dentro das nossas aulas é a raiz quadrada. Mas nós já vimos que existe, além da raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta e assim por diante. A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Então, para a gente descobrir uma raiz quadrada, é encontrar um número que multiplicado por ele mesmo que dá aquele valor. Se a raiz é cúbica, nós temos que encontrar um número que multiplicado 3 vezes que dá aquele valor, e assim por diante. Os termos de um radical é o seguinte, ó, o símbolo é o radical, o índice é esse número que aparece aqui, dentro do radical. Quando a raiz for quadrada, o número 2 não vai aparecer, não tem a necessidade de aparecer o 2 da raiz quadrada, só das demais raízes. Então, quando for raiz cúbica, vai ter o 3. Quando for raiz quarta, o índice vai ser 4. Raiz quinta, o índice vai ser 5 e assim por diante. O único que o índice não vai aparecer é o da raiz quadrada. O número que está dentro do radical é o radicando e o resultado é a raiz. Então, nós temos o radical, que é o símbolo, o índice, o radicando, que é o número que está dentro da raiz, e o resultado é o resultado da raiz. Para a gente fazer alguns cálculos envolvendo radicais, nós vamos aprender algumas propriedades que vai facilitar a resolução de alguns exercícios. Bom, a primeira propriedade, ela diz o seguinte: quando a gente tem uma raiz aonde o índice e o expoente são iguais, eu posso fazer o cancelamento. Então, quando eu cancelo o índice 3 aqui, na verdade, eu não estou cancelando só o 3, eu estou cancelando a raiz junto. O símbolo, que é o radical, está cancelando junto. Então, eu cancelei o 3 da raiz com o 3 do expoente. Sobrou o 5. Então, isso a gente vai usar esse procedimento quando o expoente e o índice forem iguais. A segunda propriedade, e quando eles não são iguais, o índice e o expoente? Aí nós vamos ver se dá para simplificar. Para simplificar, esses números precisam ser múltiplos. Então, no caso aqui, ó, o índice 6 e o expoente 4 são múltiplos de 2, estão na tabuada do 2. Então, eu vou simplificar o 6 por 2 ó, e o 4 por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então, ficou raiz cúbica de 10 ao quadrado. Simplifiquei, ó, peguei a raiz inicial e simplifiquei o 6 e o 4 por 2. Então, 6 dividido por 2 deu 3, 4 dividido por 2 deu 2. A terceira propriedade, nós temos, ó, dois radicais, um dentro do outro. Então, o que nós vamos ter que fazer? Transformar esses dois radicais em um só. Para isso, nós vamos multiplicar os índices dessas duas raízes. Ó. Aqui é 3, aqui, quando não apareceu, é uma raiz quadrada, então é 2, o índice é 2. Se eu multiplicar 3 vezes 2, 6. Então, deu raiz sexta de 64. Bom, só que agora eu vou ter que pegar esse 64 e fatorar ele para eu colocar ele em forma de potência. Então, a gente vai passar o traço aqui da fatoração e vai dividindo por 2. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Pronto, fatorei. Então, deu 2 elevado à sexta potência. Então, eu estou substituindo o 64 pela forma fatorada, em forma de potência. Ó, 2 elevado à sexta potência. Se eu pegar o número 2 e multiplicar 6 vezes, vai dar o 64. Então, é a mesma coisa, só que aqui está em forma de potência. Para que eu fiz isso? Para o expoente e o índice ficarem iguais. Ó. Aí eu vou fazer o cancelamento igual nós fizemos lá na primeira propriedade. O índice e o expoente igual, eu cancelo. Então, sobrou apenas o número 2. Na quarta propriedade, nós vamos ter dentro de um radical uma multiplicação. Nós podemos, então, multiplicar esses dois números entre si. Então, 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar a raiz cúbica de 10. Não tem nenhum número que multiplicado 3 vezes que dá 10. Então, a raiz cúbica de 10 não é exata. Então, se não é exata, o que eu posso fazer? Separar esses dois elementos, cada um dentro de um radical. Eles estão juntos, dentro de uma raiz só. Eu vou separar. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Eu separei os dois. Por quê? Porque a hora que eu fiz a multiplicação, deu uma raiz que não é exata. Quando der uma raiz exata, igual aqui, ó, 4 vezes 25, raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, quando for uma raiz exata, eu posso multiplicar e calcular essa raiz.
Se não der uma raiz exata, eu posso representar ela em forma de 2 radicais. A mesma coisa aqui na quinta propriedade, só que agora é em forma de divisão, ó, fração. Se for uma fração exata, onde os números são quadrados perfeitos, são raízes exatas. Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. Se não for exato, ó, não tem a raiz quadrada exata de 3 e nem a de 7. Então, eu vou separar essa fração em 2 partes. Então, vai ficar o 3 dentro de um radical e o 7 dentro de outro radical. Um no numerador e outro no denominador. Cada um dentro de uma raiz independente. Algumas situações, nós vamos encontrar uma raiz que nós podemos representar os elementos dela em forma de potência. Só que no caso da raiz, para virar uma potência, o expoente vai ficar fracionário. Então, nós vamos pegar, ó, cancelar o símbolo da raiz, pega o 8, ele vai ser a base, o expoente dele é o numerador e o índice da raiz é o denominador. Então, raiz quarta de 8 elevado ao cubo vai ficar 8 elevado a 3 quartos. Ó, o 3 veio para o numerador e o 4, que é o índice, para o denominador. E aqui, ó, raiz quadrada de 5. Observa que o 2 do índice não apareceu. E aqui em cima do 5 tem o expoente 1, que também não aparece. Toda vez que o expoente for 1, não tem a necessidade de aparecer. Então, eu vou tirar o símbolo do radical, da raiz, né? Vou pegar só o 5. O 1, que é o expoente, vai ser o numerador. E o 2, que é o índice da raiz, vai ser o denominador. Então, raiz quadrada de 5 é o mesmo que 5 elevado a meio. Bom, em algumas situações, nós vamos ter que fazer a simplificação do radical. Quando que isso vai acontecer? Nesse caso aqui, ó, vocês vão perceber que o expoente é maior que o índice da raiz. Então, raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. Não dá para cancelar o 2 aqui com 3. Não consigo fazer esse cancelamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 e vou desmembrar. Vou desmembrar ele e colocar dessa forma, ó. 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a 1. Tem um 1 aqui em cima do 10, ó. Por que eu fiz isso? Se eu aplicar a propriedade da potência, ó, multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base, somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Por que eu separei? Para ficar pelo menos 1 com o expoente igual ao índice, para eu poder cancelar. Então, ficou 10 elevado a 1 vezes 10 ao quadrado. Eu separei esse 3 aqui, ó, desmembrei ele em 2 e 1, certo? Bom, agora eu vou tirar de dentro de uma raiz. Vou colocar cada um dentro de uma. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de 10 ao quadrado. Observa que aqui, ó, o expoente e o índice é igual. Então, eu posso cancelar. Fazendo o cancelamento aqui, esse 10 vai sair fora da raiz. Então, vai ficar 10 raiz quadrada de 10. Raiz cúbica de 2 elevado à sétima. Então, eu vou pegar esse 7 aqui e colocar em forma de expoente 3, em potência com expoente 3. Então, vai ficar 2 ao cubo e o 2, certo? Se eu pegar aqui 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Aí, eu vou separar de dentro da raiz. Colocar cada um dentro de uma raiz. Então, vai ficar aqui raiz cúbica de 2 ao cubo, raiz cúbica de 2 ao cubo, raiz cúbica de 2. São esses 3 elementos aqui separados. Esse expoente 3 com esse índice eu posso cancelar. O 2 vai sair fora da raiz. Aqui também, ó, eu posso cancelar esse 3 com esse 3. O 2 vai sair fora. Esse último termo, como não tem o 3 aqui de expoente, para eu poder cancelar, ele vai continuar do mesmo jeito, dentro da raiz, ó. Esses dois elementos que saiu fora, eu multiplico. 2 vezes 2, 4, raiz cúbica de 2. Bom, agora nós vamos para a apostila, dando seguimento aí, né, na página que nós paramos. Os próximos exercícios é referente a essa matéria de radicais. Então, boa resolução para todos.